Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Vamos começar aqui mais uma aula de física diretamente dos estúdios da segunda série para o canal Educação. Galerinha, vamos então retornar para o nosso tema de ondulatória, beleza? Sou o professor Caio, professor de física aqui de vocês, da segunda série do canal Educação. E a gente vai então falar de ondulatória, que é o nosso tema chave da aula de hoje. Bom, galerinha, nesse tema de hoje a gente vai estar comentando sobre as grandezas associadas à ondulatória, que são frequência, período, comprimento de onda e velocidade. E, além disso, também alguns elementos da onda, como crista, vale, nó, amplitude, tudo isso relacionado à geometria da onda, certo? Então, na aula de hoje, vamos compreender esses temas partindo já da nossa primeira questãozinha, né? Que a gente iniciou essa questão no primeiro horário e vamos retornar para responder a letra D. Falta só a letra D no primeiro horário. Ela pede a velocidade de propagação da onda, né? A gente descobriu a frequência, que é 2 Hz. Descobrimos o comprimento de onda, que vale 40 centímetros, e a amplitude, que vale 10. Agora, galerinha, a gente vai tentar descobrir a velocidade. Tem duas maneiras da gente descobrir a velocidade. Eu posso determinar a velocidade através do comprimento de onda através do período. Comprimento de onda, a gente descobriu no primeiro horário que ele vale 40 centímetros. O período, ele falou na questão que vale 0,5 segundos. E, além dessas duas grandezas, eu também posso utilizar a terceira e última, que é a frequência, que nós encontramos igual a 2 Hz. Beleza? Jovens, vamos lá tentar determinar essa velocidade? Galerinha, posso tentar determinar a velocidade de uma primeira maneira, usando uma primeira expressão, tá? Essa primeira expressão, ela relaciona velocidade com o comprimento de onda e a frequência, que é a equação fundamental da ondulatória, mas também eu posso usar uma segunda expressão. Essa segunda expressão, ela relaciona velocidade com comprimento de onda e período. Beleza? Galerinha, a primeira forma, eu vou substituir já o comprimento de onda, que vale 40 centímetros, vezes a nossa frequência, que vale 2. 40 vezes 2, eu acho a velocidade igual a 80 centímetros por segundo. Prontinho. Achamos aqui a nossa velocidade igual a 80 centímetros por segundo. Podemos achar também a velocidade, galerinha, dividindo o comprimento de onda, que é 40 centímetros, pelo período, que é 0,5, certo? Dividindo esses dois valores, eu faço aquela mesma continha que eu fiz lá na frequência. Primeira fração é 40, e a segunda fração, que é a forma fracionária de 0,5, é a fração 1 sobre 2. Então, eu vou conservar a primeira fração, que é 40, e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira é 40, o inverso da segunda ficaria 2 sobre 1. Então, a velocidade seria 40 vezes 2, que dá 80 centímetros por segundo.
Beleza, jovens? Então confirma, né, o nosso valor, confirma o que a gente citou agora há pouco, e agora eu vou voltar para a questãozinha para te dar um timezinho, tá bom? Vou te dar o timezinho de 2 minutinhos, beleza? E a gente volta já já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui, vamos para a nossa segunda questãozinha. Bora lá, bora lá, bora lá. Eliseu Martins, Santa Luz, Canavieira, galerinha que está com a gente pelo YouTube.
Nessa segunda questão, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira questão, nós vamos fazer na segunda. Ele vai dizer que a onda, olha só, a onda em uma corda oscila com frequência de 50 Hz. O gráfico seguinte mostra a corda em certo instante. Então aqui ele já te informou a frequência da onda, vale 50 Hz. No gráfico, ele vai já te dar o eixo de oscilação, que seria o eixo X, e no eixo Y você vai tirar a amplitude da onda. Professor, qual será a amplitude? A amplitude será o ponto que vai da crista ao eixo de oscilação ou do vale ao eixo de oscilação. Então, você tem aí uma distância de 2 centímetros, né? Se você olhar para o eixo Y, essa amplitude, o valor do pico da onda ou do mínimo da onda, vão ser equivalentes a 2 lá no eixo Y. Então, a amplitude A, ela vale 2 centímetros. O menos só indica que a amplitude está na parte de baixo da onda, né? Ela está na parte da oscilação mais inferior. Então, essa parte de baixo da oscilação, ela é toda negativa. A parte acima do eixo de oscilação é positiva. Vamos ao comprimento de onda. Comprimento de onda, ele já te deu até o símbolozinho do lambda, né? O comprimento de onda seria a distância de uma crista para outra crista ou de um vale para outro vale. Se a gente tentar determinar essas distâncias olhando para o gráfico, você vai conseguir identificar que ela vale exatamente 40 centímetros. Porque um vale se localiza no centímetro 30. O outro vale se localiza no centímetro 40. Perdão, se localiza no centímetro 70. Então, 70 menos 30 dá 40. Você pode fazer a mesma coisa olhando para as cristas. A primeira crista se encontra no centímetro 10. A segunda crista se encontra no centímetro 50. Então, de 10 até 50, fazendo aí a subtração, 50 menos 10, nós encontramos um comprimento de onda valendo 40 centímetros. Certo? Letra B, coloque aí 40 centímetros. Vamos para a letra C. A letra C, eu quero determinar a velocidade de propagação da onda. Como é que nós podemos determinar a velocidade de propagação? Nós podemos determinar a velocidade usando a equação fundamental da onda. A equação fundamental da onda será comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Professor, e aí? Comprimento de onda é 40 centímetros. A frequência é 50 Hz. Então, multiplicando 40 vezes 50, nós achamos uma velocidade de 2.000 centímetros por segundo. Ok. Essa é a resposta para a letra C. 2.000 centímetros por segundo. E a letra D, galerinha? Letra D dá para a gente fazer aqui do lado. Eu quero determinar quem é o período. Você pode usar a expressãozinha da velocidade, que seria comprimento sobre o período,
ou você pode usar a expressãozinha da frequência, né? Que diz que o período é o inverso da frequência. Então, o período será 1 sobre 50. E aí, meus anjos, como é que a gente pode fazer? O que vocês acham? 1 sobre 50. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu posso quebrar esse número 50 em 5 e 10. 1 sobre 5, eu sei identificar que vale 0,2. Você tem R$1 e quer dividir para 5 pessoas, cada um fica com 20 centavos, certo? Então, 1 sobre 5 dá 0,2. Divide esse 0,2 por 10. Divide esse 0,2 por 10. Vai ficar 0,02. Isso em segundos, tá bom? Então aqui é a resposta da nossa letra D de dado. Beleza, jovens? Show de bola. Meus queridos, só anotar aqui os valores para vocês de período, que vale 0,02 segundos, e de velocidade, que vale 2.000 centímetros por segundo, que eu já coloquei aqui. Certo? Galerinha, vou dar o tempinho para vocês de 2 minutos e a gente vai voltar para a terceira questão. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Retomando aqui o nosso encontro. A gente vai para a terceira questãozinha, tá? Terceira questãozinha diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. Que ele já nos informou qual é a velocidade da nossa ondinha, né? 300 metros por segundo. Determine a amplitude da onda. Letra B, o comprimento de onda. Letra C, a frequência. E letra D, o período. Bora lá. Meus anjos, eu observo que eu tenho o eixo de oscilação. Eu possuo o eixo de oscilação. Porém, ele dá o valor da Crystal Valley. E lembre-se que a amplitude tem que ser o valor da crista ao eixo de oscilação ou do vale ao eixo de oscilação. Beleza, professor. Consegui identificar. Certo. Vamos lá, então. Galerinha, então eu terei que dividir esse 1,6 centímetros por 2. Dividindo 1,6 centímetros por 2, para encontrar a amplitude, nós ficamos com uma amplitude de 0,8 centímetros. Confere? Então, quer dizer que eu tenho 0,8 aqui embaixo e 0,8 aqui em cima, formando uma amplitude. Certo? Professor, e o comprimento de onda? Vamos lá. O comprimento de onda, galerinha, é a distância de uma crista consecutiva para outra, de um vale para outro, ou de um nó não sucessivo para outro. Beleza? Então a gente vai tentar determinar a distância daqui para cá. Que isso refere-se ao nosso comprimento de onda. De uma crista para outra, né? Porém, se você observar, ele deu de uma crista até um segundo vale. Ele passou direto da segunda crista, né? Então ele parou de medir bem aqui a oscilação da onda. Certo? Então eu tenho que pegar esse trecho daqui, onde eu tracejei de preto, até aqui e contabilizar. Esses dois tracejados pretos, eles medem 2,25 centímetros. Tá? Eles medem 2,25 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha onda de nó em nó. Tá? Eu vou cortar a minha onda de nó em nó. Aí vocês vão observar o seguinte. Bora lá. Aqui eu tenho um corte. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, cortei a minha onda em 6 pedacinhos. Tá? Cortei a minha onda
em 6 pedacinhos. Posso até diminuir esses cortes. Olha só. Posso tirar esse. Posso tirar esse. E posso tirar esse. Ou seja, ficar aí só com meias oscilações. Tá? Meias oscilações. Então, descobrindo, olha só, quanto vale um pedacinho desse, eu vou descobrir quanto vale todos os outros pedacinhos. Beleza? Eu só preciso descobrir quanto é que vale um pedacinho desse. E aí, professor, quanto é que vale um pedaço desse? É o que eu quero descobrir agora. Vamos lá. Um pedacinho desse, se você analisar, ele vai valer 2,25 dividido por 3. Confere. Então, isso é para resolver a letra B. Deixa eu colocar aqui de novo. Letra B de bola. Então, um pedacinho desse amarelo, ele vai valer 2,25 centímetros dividido por 3. Perfeito. E um comprimento de onda vai valer 2 desses pedacinhos. Certo? Eu vou chamar esse pedacinho de X. Vamos imaginar que eu vou chamar ele de X. Então, X vale 2,25 centímetros dividido por 3. Ou seja, X vale 0,75 centímetros. Perfeito. X vale 0,75 centímetros. Ou seja, um pedacinho desse corresponde a 0,75. Meia oscilação vale 0,75. Então, daqui dessa crista para cá, vai valer quanto, professor? Vai valer 2x. Confere. E essa medida de um pontinho para outro, nós chamamos de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai valer 2 vezes o x. Ou seja, vai valer 2 vezes 0,75. Então, o comprimento de onda será igual a 1,50 centímetros. Beleza? Então, o comprimento de onda vale 1,5 centímetros. Certo, jovens? O que eu fiz? Eu descobri apenas um trechozinho desse que eu disse que era X. E eu, descobrindo um trecho desse, percebi que 2 trechos desses valem um comprimento de onda. Então, se um trecho é 0,75, 2 é 1,50. Lembrando que a gente também já descobriu a amplitude, né? A amplitude, que é a distância do eixo de oscilação até um pico, ou de um eixo de oscilação até um mínimo, vale 0,8.
Vamos tentar determinar a frequência agora. Olha só, eu tenho que lembrar que eu tenho os seguintes dados até aqui. Eu tenho comprimento de onda valendo 1,5. Tenho uma amplitude de 0,8 centímetros. E uma velocidade de 300 metros por segundo. São essas as informações que eu vou possuir. Certo? Quero achar nessa letra C a frequência. Então, determinando a frequência, eu posso achar usando a equação fundamental da onda. Velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. Porém, se você perceber, a velocidade está em metros por segundo, a frequência em centímetros. Eu posso transformar a velocidade para centímetros por segundo. Basta a gente mover a minha vírgula, que está implícita depois do último zero, 2 casas decimais para a direita. Então, a minha velocidade ela vai ficar 30.000 centímetros por segundo. Certo? Vou usar essa velocidade. Então, fica 30.000 igual ao comprimento de onda, que vale 1,5 centímetros, vezes a minha frequência. Agora sim eu vou achar a frequência na sua unidade correta. Frequência, então, jovens, será 30.000 dividido por 1,5. Qual o valor, então, da minha frequência? Vamos lá. Frequência será 30.000 dividido por 1,5, que dá 20.000 Hertz. Ok. Show de bola. Vamos agora para a letra C. Perdão, letra D. Letra D pede o período, não é, jovens? Período de oscilação. Eu quero saber o período. Então, eu uso a seguinte relação. T é igual a 1 sobre F. Quanto é que vale a minha frequência? 20.000, professor. Então, fica 1 sobre 20.000. Bom? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra questão. Eu separo o 1, separo, no caso aqui, o 2. Lá eu separei o 5, né? Eu vou separar o 2 do 10. Na verdade, é do 10.000. Certo? Então vai ficar 2 vezes 10.000. Que se multiplicarmos 2 por 10.000, vai dar os 20.000. Ok? Galerinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 por 2. Ao dividirmos 1 por 2, nós teremos o resultado de 0,5. 0,5 dividido por 10.000.
Transforma esse 10 mil aí, para não ficar um número tão pequeno. Transforma ele para notação científica, né, para potência decimal. Ou você também pode deixar ele em decimal. Você vai mover 4 zeros, 4 casas decimais para a esquerda. Vai ficar um períodozinho bem pequeno, né? Transformando aqui em decimal, galerinha, olha só o número que vai ficar. Zero vírgula 0,00005. Bem pequeno, né? Se a gente transformar esse número para uma potência decimal, você terá o seguinte número: 5 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Ok? Bem pequeno, né? Esse período. Bem pequeno. Jovens, vou voltar aqui no enunciado e eu vou te dar 2 minutinhos para essa questão. Bom? 2 minutinhos.
Vamos, galerinha. Próxima questão do mesmo jeito. A gente vai seguir aí nas proporções das questões, né? Resolução é praticamente a mesma da questãozinha 3. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que vai se propagar com a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a frequência da onda em hertz. Aqui, ele só quer que a gente determine a frequência, tá? Mas, para você determinar a frequência, usando a expressão da equação fundamental, vai ser necessário você também seguir o mesmo pensamento da questão anterior. Você vai primeiro descobrir quem é o comprimento de onda, e aí só depois você vai usar a expressão da equação fundamental da onda. Certo? Bora lá para ela? Jovens, o que eu vou fazer? Eu vou observar que um comprimento de onda é uma distância de 2 vales consecutivos, ou 2 cristas consecutivas, ou 2 nós não sucessivos, não consecutivos. Então, daqui para cá, eu vou observar que eu tenho um comprimento de onda. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 cristas sucessivas ou consecutivas, né? Galerinha, o que eu vou fazer? Eu observei que ele deu o valor de uma crista até um nó. E disse que era 20 centímetros. Eu vou pegar esses intervalos na outra parte da oscilação da onda. Então, peguei esse trechozinho, vou pegar esse outro aqui também, e esse outro aqui também. Certo? Todos esses trechos eles vão ter o mesmo valor. Certo? Porque eles estão indo de um ponto de oscilação para um nó. De um ponto de oscilação para um nó. Então, se esse ponto aqui, se esse trecho ele vale 20 centímetros, e além desse trecho eu ainda tenho mais 3, totalizando aí 4, então quer dizer que o comprimento de onda, ele será 4 vezes 20 centímetros. Então, o meu comprimento de onda será de 80 centímetros. Beleza? Galerinha, e o que eu quero identificar? Eu quero a frequência, certo? Uso, então, a equação da velocidade da onda. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade, 20 metros por segundo. E, olha só, cuidado, o meu comprimento de onda está em centímetros. Se eu quero usar a velocidade com 20 metros por segundo, eu tenho que transformar o meu comprimento de onda em metros. Ou seja, eu passo a minha vírgula que está após o 8, após o 0, para uma posição antes do 8. Vou mover 2 casas decimais para a esquerda e transformar esse número em metros. Então fica 0,8 metros. E aí, galerinha, bora lá. 20 será igual a 0,8 vezes a frequência. Então, a minha frequência será 20 dividido por 0,8. E aí, galerinha? A gente pode trocar essa expressão pela seguinte expressão. Olha só. 20
dividido por 0,8, né? Eu posso mover a minha vírgula uma casa decimal para a direita, lá no 0,8, e no 20 eu acrescento um zero. E aí fica a mesma proporção. 20 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 200 dividido por 8. E aí? 200 dividido por 8, galerinha, dá o quê? 25, né? 200 por 4 dá 50. 200 por 8, 25. Isso em hertz. Beleza? Galerinha, 2 minutinhos para vocês anotarem e a gente volta já já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Quinta questão. Olha só. Quinta questão agora já é aplicar direto a nossa expressão da equação fundamental da onda. O som mais grave que um ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Então aqui ele já admitiu que o valor do comprimento de onda é 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano, sendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Galerinha, vamos analisar aqui as informações. O que é que ele me forneceu? Primeiramente, ele me deu a velocidade do som no ar, valendo 340 metros por segundo. Depois, ele me forneceu o comprimento de onda mínimo. Comprimento de onda mínimo que o corpo humano consegue ouvir, né? Então, isso vale 17 metros. E ele está me pedindo a frequência máxima. Hoje, professor, mas se ele me deu o comprimento de onda mínimo, como é que eu vou achar a frequência máxima? Pense bem, olha só.
pela expressão da equação fundamental da onda, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, correto? Galerinha, frequência e comprimento de onda são duas grandezas inversamente proporcionais. São duas grandezas que, quando uma é máxima, a outra tem que ser mínima, para manter a proporcionalidade. Então, se ele me forneceu o comprimento de onda mínimo, eu vou encontrar a frequência máxima com esse comprimento de onda, por serem grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Agora, se ele tivesse me fornecido o comprimento de onda máximo, eu só poderia achar a frequência mínima. Deu para compreender? Então, elas são grandezas inversas. Por isso que eu vou usar realmente o comprimento de onda mínimo para achar a frequência máxima. Substituindo os valores, eu ficaria com 340 igual a 17 vezes f de frequência, certo? A frequência, então, ela fica sozinha em evidência em um dos lados da equação. E aí eu fico com 34 dividido por 17. Jovens, eu vou separar o 340 no número 34 vezes 10 e fica aqui embaixo só o 17. Vou dividir aqui, jovens, 34 por 17. 34 por 17 dá 2 vezes 10. Então, a minha frequência ela tem o valor de 20 Hz. Beleza? Show de bola. Então, galerinha, eu tenho aí o valor de 20 Hz para esse comprimento de onda. Certo? Beleza? E assim, como eu falei, né? Se ele me der o comprimento de onda mínimo, eu vou descobrir a frequência de onda máxima. Como ele me deu o comprimento de onda máximo, eu acabei descobrindo a frequência mínima. Beleza? Essa frequência de 20 Hz é a frequência mínima que o corpo humano consegue interpretar para o som. Abaixo disso, nós temos o infrassom, a faixa abaixo do som audível. Então a gente não consegue interpretar, diferente de outros animais, como o cachorro, como o gato, conseguem ouvir nessa faixa do infrassom. Já a gente não. Beleza? Galerinha, vou te fornecer aí o tempinho de 2 minutinhos para você anotar esses dados e a gente volta já. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá tempo aí para mais uma questãozinha 6. Questãozinha que já vai ser até direto, né? Ele diz que a onda tem uma frequência de 8 Hz e está se propagando com a velocidade de 200 metros por segundo. Determine o comprimento da onda. Detalhe que a gente vai determinar esse comprimento de onda e achá-lo em metros. Por quê? Porque a frequência já está em hertz e a velocidade está em metros por segundo. Certo? Vamos lá identificar quanto vale esse comprimento de onda. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade vale 200 metros por segundo. Comprimento de onda é o que eu quero determinar. E a frequência vale 8. O comprimento de onda, jovens, será a divisão de 200 por 8. Resultado parecido de uma questão que a gente acabou de responder e a gente descobriu um valor de 25, né? Nesse caso, como é comprimento de onda, o valor é de 25 metros. Galerinha, vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje. Agradeço demais a oportunidade, a presença de todos vocês e a gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Até breve, meus queridos. Tchau, tchau.